Bom, pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos para mais um webinar que nós realizaremos, né, hoje com foco em trabalhar essa metodologia de trabalho para o profissional de processos. Lembrando que essa metodologia, na verdade, vai ser um exemplo de metodologia que vamos trabalhar com vocês, né? E outros exemplos existem de metodologias que outras pessoas, outros consultores, outras empresas adotam, né? Essa metodologia é baseada totalmente no BPM Siboc, na versão 3.0, né, que é o Guia de Conhecimento Comum para o Profissional de Gerenciamento de Processos. Tá? Bom, eu sou André Menelau, eu acho que uma parte de vocês me conhece, né? Eu sou atualmente o vice-presidente da BPMP Brasil. A BPMP é a Associação dos Profissionais de Gerenciamento de Processos e eu atuo atualmente com o BPM, com gerenciamento de processos, tanto em capacitações, em cursos, como também em projetos de melhoria, de otimização de processos nas organizações. Tá? Bom, é fundamental que a gente inicie falando um pouquinho para vocês sobre o ciclo de vida de BPM, que o próprio BPM Siboc ele apresenta para a gente. Então, o ciclo de vida de BPM, ele mostra, num primeiro momento, nessa caixinha vermelha, que você tem que ter o conhecimento, tem que entender por completo a estratégia da organização, antes mesmo de você partir para fazer o projeto de processos. Então, é fundamental que você conheça a estratégia, conheça para onde aquela organização ela vai nos próximos períodos, né, para que você possa trabalhar os processos de forma que ele esteja alinhado a essa estratégia. E também que você conheça a governança de processos, ou seja, qual é a metodologia que a organização possui para trabalhar processos, quais são as técnicas, quais são as ferramentas, né? Já existe uma estrutura de pessoas para trabalhar os processos, então é importante que você conheça ou já defina também essa parte de governança de processo. E apenas depois você vai partir para fazer a análise do processo, onde você vai entender por completo o processo como ele é, né? Então você vai verificar se esse processo atual ele está alinhado com estratégia e com os clientes, e também você vai verificar se existem problemas nesse processo, se existem problemas referentes a gargalos, retrabalhos, desperdícios, atividades que não são necessárias, excesso de burocracia, né? Então tudo isso você verifica nesse momento que você vai fazer essa análise do processo. E depois você vai partir para fazer o desenho do processo, que é a proposição do novo processo, a proposição do processo otimizado. E esse processo ele tem que estar obrigatoriamente alinhado com a estratégia e com os clientes, nesse processo novo, e que ele possa resolver todos os problemas que foram percebidos naquele momento que você desenvolveu a análise. Então, que você possa resolver os problemas de gargalos, retrabalhos, atividades que não são necessárias, desperdícios, né? Enfim, tudo que você percebeu em termos de problema. E você vai partir, quando tiver com um processo novo proposto, desenhado, você vai partir para fazer a implantação dele. Ele estando implantado, você vai começar a executar e monitorar o processo, monitorar através dos indicadores de desempenho que você estabeleceu para que você possa monitorar esse processo do início ao fim, e você vai fazer os refinamentos e ajustes do processo, e aí você entra nessas duas caixas verdes num ciclo de melhoria contínua, onde você executa, monitora o processo e você vai refinar e ajustar o processo de forma que ele fique melhor, né, continuamente, e que ele vai evoluir de forma positiva ao longo do tempo. Tá? E aí a metodologia que eu trago para vocês como exemplo, ela é baseada nisso, ela é baseada nesse ciclo de vida de BPM. Então, primeiro você tem aqui essa definição, né, e entendimento desse escopo do projeto em si, que você vai estar envolvido, essa primeira caixinha aqui. Depois eu vou mostrar para vocês esse arquivo, esse documento original, né, com todos esses passos necessários para você executar o projeto de processos. Então, a definição do escopo, o entendimento desse escopo é o primeiro passo, é fundamental que isso fique claro para as partes envolvidas o que vai ser esse projeto.
Depois você vai ter aqui a definição e estruturação da governança de BPM. Então, é uma boa prática que você já estabeleça, já defina, né, uma estrutura para que você trabalhe a gestão por processos. Então, você vai definir metodologia, ou caso você não tenha, você vai definir metodologia, técnicas, ferramentas que vão ser utilizadas, pessoas que vão estar envolvidas, né, o próprio escritório de processos ou uma área de processos, enfim, qualquer nomenclatura que você venha a ter. Então, você vai definir essa estruturação da governança de BPM, você vai trabalhar a modelagem dos processos, ou seja, você vai levantar as informações e documentar as informações, nesse caso, do processo atual, do processo como ele é. Depois que você conclui essa modelagem, você vai partir para analisar o processo, para verificar se de fato aquele processo está alinhado com estratégia, com os clientes, e também verificando esses possíveis problemas que o processo atual possui. Feito isso, você vai partir para desenhar o processo, a proposição do processo novo, a proposição do processo otimizado. Com isso concluído, você vai partir para fazer possíveis desenvolvimentos de automação de processos, caso isso seja um foco que você tenha feito da proposição do processo. Essa parte de gerenciamento e automação de processos, isso aqui não é necessário sempre, logicamente só se for possível, e aí você vai partir para desenvolver algum processo que seja crítico ou necessário, que seja automatizado com algum BPMS. Tá? Isso concluído, você vai partir para executar o processo e fazer todo o gerenciamento do desempenho dele. Tá? Então, eu vou abrir o arquivo do Visage aqui para mostrar para vocês. Aqui está o arquivo do Visage, com essa metodologia que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, nessa metodologia, mostrando essa caixinha inicial aqui, com a definição e entendimento do escopo, então aqui eu tenho entender a necessidade do cliente ou da própria organização em relação ao trabalho de processos, definir escopo e abrangência do projeto que vai ser realizado, apresentar a proposta técnica com o escopo, com a abrangência desse projeto que vai ser feito e validar essa proposta com o cliente ou com a própria organização, caso você faça parte aí de um escritório de processos de alguma organização. Tá? Feito isso, você vai partir para a definição e estruturação da governança de BPM. Então, detalhando um pouco mais isso aqui, você vai fazer uma reunião de abertura do projeto, você vai partir para definir o nível de maturidade de BPM da organização. Tá? Então, é importante que você aplique uma pesquisa de maturidade, tanto com a pesquisa qualitativa, onde você vai fazer entrevistas com algumas pessoas, como uma pesquisa quantitativa, onde você vai aplicar um questionário. Pode ser um questionário através de um formulário eletrônico, utilizando ferramentas como do Google Docs, que são gratuitas. Tá? Com essa maturidade definida, você vai partir para entender o negócio, entender a fundo o negócio. Inclusive, você vai fazer aqui a definição da cadeia de valor da organização, né, e esse alinhamento necessário entre os processos que existem com a estratégia da organização. Você vai partir para definir a estrutura de governança de BPM. Com essa governança de BPM, você vai aqui definir atribuições do escritório de processos, definir atribuições do comitê de processos, definir a posição na estrutura organizacional que essa estrutura de BPM vai fazer parte, o portfólio de serviços do escritório de processos, o modelo de desempenho do escritório de processos, o relacionamento com as demais áreas, o modelo de competência do escritório de processos e fazer essa validação toda da estrutura de governança. Tá? Feito isso, você vai estabelecer os padrões de metodologias, ferramentas, etc., que você vai utilizar não só no projeto de melhoria de processos, como também que você vai utilizar para acompanhar, para gerenciar os processos. Você vai fazer a análise de viabilidade do escritório de processos, viabilidade econômica, financeira e viabilidade técnica desse escritório. Você vai partir para a implantação da governança de BPM e você vai fazer um acompanhamento dessa implantação. Tá? Feito isso, você vai partir para a modelagem do processo. A modelagem do processo, você vai ter aqui, né, o detalhamento da cadeia de valor. Então, você definiu a cadeia de valor
anteriormente com os processos primários, processos de apoio e os processos de gerenciamento, e agora você vai fazer o detalhe dessa cadeia de valor com mais níveis de, por exemplo, subprocesso. Quais são os subprocessos que fazem parte de um processo primário da cadeia de valor? Então, você vai detalhar isso nesse momento. Você vai levantar as informações do processo que você vai fazer o foco do trabalho, né? E aí as informações dele referente ao processo como é hoje, ao processo atual. Você vai documentar as informações e você vai fazer a validação dessa modelagem atual, tá? Feito isso, concluída a modelagem do processo atual, do processo como é hoje, você vai partir para fazer a análise do processo. E aí você vai fazer a análise do processo atual, com as informações todas que foram levantadas e documentadas na modelagem do processo atual. Você vai aplicar as técnicas necessárias para analisar o processo de acordo com o foco do projeto. Então, você tem várias técnicas disponíveis. De acordo com o foco do projeto, você vai aplicar algumas dessas técnicas. Você pode fazer uma reunião de brainstorming para você ter aí ideias que vão surgir, né, sobre esse processo. E você vai fazer a validação do processo, né, da análise do processo. Nessa validação, geralmente tem como resultado nessa análise uma matriz de problemas, oportunidades e riscos. Essa matriz de problemas, oportunidades e riscos geralmente é o resultado final que você vai ter dessa análise, onde você tem lá pontuado todos esses pontos críticos, todos os problemas, todos os riscos envolvidos nesse processo e que você deve resolver tudo isso que foi percebido quando você partir para a fase seguinte, que é a fase do desenho do processo, que é justamente a que vamos abrir agora. Então, aqui você vai verificar quais são os pontos de melhoria que você percebeu e que está lá destacado, pontuado na matriz de problemas, oportunidades e riscos. Você vai partir para modelar o processo proposto, né? Você vai fazer o fluxo do processo proposto, colocando as informações necessárias desse processo proposto também, referente a informações de regras, políticas, sistemas de informação, indicadores de desempenho, quem são os responsáveis por executar o processo, por acompanhar, por gerenciar o desempenho do processo. E depois você vai partir para validar o processo proposto, validar o processo novo, o processo to be. Tá? Se for foco do teu projeto o desenvolvimento da automação de processo, você vai partir, e aqui nesse caso, no meu exemplo, é utilizando o Visage, tá? Então, você vai partir para fazer isso, e aí você tem aqui, deixa eu só tentar fazer aqui uma aproximação, dando um zoom. Pronto, aqui foi. Então, você vai adaptar o processo to be para um processo to run, para um formato to run, um formato de fluxo para que você consiga executar aquele fluxo utilizando um BPMS, treinar a equipe do escritório de processos com a ferramenta que vai ser utilizada, nesse caso aqui, o Visage, definir o modelo de dados do processo. O Visage ele trabalha com toda uma estrutura de dados com entidades, atributos e relacionamentos. Então, um dos primeiros passos que você vai desenvolver a automação do Visage é definindo esse modelo de dados do processo. Definir os formulários, que são as telas de interação que o BPMS, que o Sistema de Gerenciamento de Processos vai ter com o usuário final, definir regras políticas do processo, definir a própria estrutura organizacional, colocando a que você tem na organização no próprio Visage, definir quem serão os participantes do processo, quem vai executar o quê, quem vai gerenciar o quê, desenvolver tudo isso utilizando o Visage, elaborar um protótipo do processo, né, um modelo desse processo que vai ser automatizado, validar o protótipo, desenvolver as integrações do processo com outros sistemas, treinar os usuários com o novo processo, executar o processo em ambiente teste, homologar o processo, e aí você vai partir para implantar o processo em ambiente de produção. Com ele em produção e ele sendo executado, você vai partir para acompanhar o processo em produção, né? E aí você terminou essa parte de gerenciamento e automação de processos, nesse exemplo aqui, utilizando a ferramenta Visage. Visage Studio, que é o Visage, é o BPMS, né, é o Sistema de Gerenciamento de Processos de Negócio do Visage. Feito isso, você vai partir para gerenciamento do desempenho do processo. No gerenciamento de desempenho, você vai executar o processo no dia a dia, seja utilizando o BPMS, seja não utilizando, de outras formas. Você vai medir os indicadores de desempenho
que o processo possui, você vai analisar os indicadores de desempenho e você vai fazer o refinamento e os ajustes necessários do teu processo para que você possa melhorá-lo, para que você possa evoluí-lo de forma contínua, né? E aí você vai entrar nesse ciclo que vai acontecer sistematicamente na organização o tempo todo que o processo estiver sendo executado. Você não vai parar de gerenciar o desempenho dele, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês nesse exemplo de metodologia de trabalho para o profissional de processos. Eu queria, para finalizar nosso webinar, eu queria abrir rapidamente aqui um espaço para falar sobre 2 workshops que eu vou estar fazendo nesses próximos dias, né, no próximo mês. Eu vou estar fazendo um workshop em Salvador, né, com esse mesmo tema que nós vimos aqui. Vai ser, logicamente, eu vou estar aprofundando muito mais do que você vai fazer na prática em cada etapa dessa, colocando inclusive modelos que são utilizados, o próprio questionário que você aplica para entender a maturidade de BPM nas organizações. Vamos estar trazendo um exemplo para vocês. Então, teremos em Salvador, no dia 14 de junho, lá no Salvador Business Flat. É um workshop que acontece das 8 da manhã às 17 horas, tá? Mais informações e inscrições lá no site da AMR Soluções, www.amrsoluções.com.br. E esse mesmo workshop de metodologia de trabalho para o profissional de processos também realizaremos em Recife, no dia 30 de junho, no ambiente lá da Anshan, da Câmara Americana, né? E também vai acontecer, no caso de Recife, um pouco mais tarde, de 8h30 às 17h30, tá? E também mais informações e inscrições você vai ter lá no site da AMR Soluções, e você lá pode buscar informações mais completas sobre o conteúdo programático, sobre, enfim, quem vai ser o instrutor, que vai ser eu, mas tem lá o meu currículo bem mais detalhado, né? Enfim, valores, né? Promoções. Então, fique atento com isso e busque informações mais completas para que você possa participar, se tiver interesse, desse workshop. Bom, pessoal, agradeço a participação de vocês nesse breve webinar. A intenção é essa mesmo, fazer webinars curtos, webinars que possam ser realmente rápidos, para que você possa realmente não perder muito tempo. Você está no horário de almoço ou está no trabalho, enfim, não dá para você fazer um webinar muito longo, de 1 hora, 2 horas, enfim. Então, a ideia é que você possa realmente entender e se interessar por algum tema, para que depois possamos aí ter uma interação mais completa, seja você participando de um curso, ou você participando, interagindo através de outras formas, através de WhatsApp, que esse telefone que está aqui, ele tem um WhatsApp, através de Skype, enfim, através de e-mail. Fique à vontade para que vocês possam interagir. Será um prazer conversar com vocês, será um prazer interagir com vocês, e espero que vocês possam participar dos próximos webinars que nós ofereceremos. Tá bom? Um abraço a todos, boa tarde e até a próxima.